Acontece nessa semana aqui em Veranópolis uma formação especial para professores da rede municipal de ensino para que eles sejam preparados para aplicar reforços escolares nas escolas municipais. Como que funciona? Essa formação que está acontecendo agora nessa semana irá preparar todos esses profissionais para depois eles estarem indo até as salas de aula de todas as escolas municipais de Veranópolis, públicas, municipais, e fazendo então, preenchendo as lacunas de ensino que foram criadas, as dificuldades que foram criadas nesse momento de pandemia com o ensino remoto. Então, essa estratégia adotada pela Secretaria de Educação, ela objetiva diminuir os danos, enfim, diminuir as lacunas de ensino criadas por conta do ensino remoto. A gente vai entender um pouquinho mais sobre essa proposta e sobre como os alunos também estão nesse momento de retorno às escolas. Primeiro a gente vai conversar com a Fernanda, ela também que está organizando, né, Fernanda, a questão do ensino, enfim, da pesquisa de ensino a respeito de como essas crianças estão voltando para a sala de aula, né? Fernanda, bom dia, muito obrigada por nos atender. Foi realizada, então, uma pesquisa nas últimas semanas, no último mês, junto às crianças, para entender como é que está o desempenho escolar delas. O que essa pesquisa diagnosticou? Bom dia. Na verdade, nós usamos um outro nome, né? Nós usamos a sondagem, né? Que não deixa de ser uma breve avaliação. Então, iniciamos dia 19 de maio. Tá? Nós temos 445 alunos na rede, nas turmas de primeiros e segundos anos, que foi o nosso público-alvo desta sondagem. E nós, então, buscamos, né, ali entender um pouquinho como é que estava o processo de aprendizagem na linguagem escrita, na linguagem oral e na questão dos números, né, da construção numérica. Até hoje, nós já corrigimos, enfim, 76% dessas avaliações. E desses 76%, 43% necessitam de intervenção mais individualizada, em grupos menores. Na verdade, o que a gente está se baseando é num modelo de trabalho que se chama RTI, que é Resposta à Intervenção. A professora, durante este período em que as crianças retornaram à escola, ela deu a mesma instrução para todos os alunos do grupo. Depois disso, então, deste tempo que elas tiveram em sala de aula, nós fizemos essa primeira sondagem, que é como se fosse uma peneira, assim, né? A gente vai olhar a primeira camada desta pirâmide do RTI, onde todas as crianças receberam o mesmo nível de instrução, e ver aquelas crianças que, então, não conseguiram adquirir algumas das habilidades. Essas crianças, então, é as que vão para este reforço no contraturno. Então, o que está acontecendo agora? Eu estou indo em cada uma das escolas e fazendo a devolução individual aos professores, aonde a gente pode analisar cada uma das avaliações. Então, o professor ele tem acesso às avaliações que a gente fez dos alunos deles e juntos a gente, então, analisa e discute quem vai para esse grupo de reforço. Eu vou te dizer, assim, que das escolas que eu já fiz essa devolução, eu venho realizada para a secretaria. Está sendo riquíssimo, assim, né? Os alunos que realmente demonstraram uma dificuldade maior na sondagem são os alunos que os professores também estão bastante preocupados na escola. Então, isso casou direitinho, né? E a gente consegue fazer uma discussão bem bacana com os professores, com as pedagogas nas escolas e organizar esses grupos de reforço que, então, iniciam na próxima semana. Fernanda, muito obrigada. E agora que a gente entende um pouco como foi essa sondagem, é importante a gente entender qual foi a estratégia adotada pela Secretaria de Educação, né, Raquel? Vocês diagnosticaram esse problema, essa dificuldade, e agora partem para a ação, que é esse reforço. Como é que vai funcionar? Quantos profissionais estão envolvidos? Bom dia. Bom dia. Sempre que nós falávamos sobre a pandemia e a questão da não presença dos educandos na escola, nós falávamos de retorno e estar avaliando, estar sondando e fazendo as habilidades das competências. Ai, não. Bom, eu atrapalhei habilidades e competências, mas enfim.
a retomada das habilidades que nós precisávamos. E aí o que acontece? Agora a gente tem esses profissionais. Temos 5 de língua portuguesa, 5 de matemática, que vão trabalhar com os anos finais. E os 6 de ensino fundamental, que é o Fundamental 1. E aí nós partimos das questões primeiras, que é de alfabetização, da questão do pensamento lógico-matemática. E aí o que acontece? A gente pensou assim, bom, cada profissional chega com uma formação, né? E aí nós teríamos que estar alinhando, de certa forma, a metodologia que elas vão estar usando para poder atender essas crianças, de uma forma que fosse bastante presente, assim, do aluno estar sendo ativo na metodologia, que fizesse significado e que fosse lúdico, para que ele possa aprender da melhor maneira possível, revendo as habilidades que ele ainda não tinha consolidado neste período, né? E consolidando melhor, às vezes só algumas lacunas que ficaram, né? Então, a metodologia que nós usamos foi essa, de propor a recuperação no contraturno, a gente chama de trabalho de recuperação, porque não deixa de ser, né? Mas, muitas vezes, não é porque o aluno não é sabedor, ou não, é porque ficaram lacunas. A ausência da escola, do professor, presencialmente, deixa lacunas. E nada melhor do que um profissional da área para fazer isso. Então, eu sou muito grata às minhas colegas aqui da Secretaria de Educação, a Fernanda, a Vânia, a Lili, que abraçaram essa ideia de estar propondo essa formação, né? Sem elas, a gente não tem braço suficiente, mas enquanto equipe, a gente consegue trabalhar de forma plena, porque cada uma assumiu um pedaço, né, dessa trajetória de formação. Então, já quero deixar aqui meu agradecimento às minhas colegas, muito, porque são extremamente competentes, que bom que nós temos profissionais da rede muito competentes, e que a gente possa estar oferecendo isso para os nossos educandos. Eu sempre digo, né, outro dia estava conversando também, o nosso apelo é para que as famílias cujos filhos forem solicitados a estarem frequentando os contraturnos, que eles façam a gentileza de incentivá-los a irem. Porque, enquanto poder público, a gente está buscando estratégias, né? Mas lá em casa, a gente depende do comando e da ajuda dos pais para que isso se efetive. Nós queremos uma educação de qualidade, estamos propondo estratégias, buscando pessoas, fazendo um bom investimento, né, nessas aulas de recuperação, para que essas crianças se desenvolvam plenamente. E para que esses reforços aconteçam, obrigada então, Raquel, é importante a gente falar um pouquinho sobre essa formação que está acontecendo. São 16 professores ao total que estão envolvidos nesses reforços, né, Vânia? Mas 6 estão participando desse momento que acontece de segunda até sexta-feira a respeito da questão da alfabetização, dessa preparação. Como é que está funcionando isso? Que formação é essa? A Raquel já explicou um pouquinho, mas é importante o pessoal de casa entender que os profissionais que estarão chegando nas escolas estarão preparados para isso. É isso mesmo, Michele. É assim, ó. Então, essa formação começou segunda-feira, né? Com esses 6 profissionais que vão estar atuando diretamente nos anos iniciais, uma em cada escola do município, né? No contraturno, como a Raquel explicou. E a formação, então, ela se deu e se organizou da seguinte forma, né? Então, eu, como professora aqui do Nutra, e eu tenho uma bagagem bastante grande de atuação na área da alfabetização, a minha formação é toda voltada para esta área da alfabetização, a minha paixão é essa, né? Trabalhei, então, na segunda-feira e ontem, né, fazendo um resgate, aí, uma retomada com esses profissionais, o que é mesmo esse processo de alfabetização, como é que ele acontece, como é que ele se dá, desde quando, né, o processo de alfabetização começa, né, e fazendo um resgate também de como é que a criança aprende, né, dando alguns subsídios, fazendo um resgate nessa área do conhecimento. E, na sequência, então, nós, aqui no Nutra, Laboratório de Aprendizagens, a gente usa muito o lúdico como base da proposta, né? E, de igual forma, as profs também vão estar usando esta metodologia nas escolas. Então, dando alguns subsídios já para as profs, fazendo a construção de alguns jogos, né? Porque a gente verifica que é uma forma mais eficiente de a criança estar construindo o seu aprendizado e suprindo essas lacunas, né? Então,
grande parte desse momento foi em cima destas questões de estar retomando alguns jogos, quais jogos são eficientes, porque a criança, no processo de alfabetização, ela passa por diferentes níveis, né, de estar pensando a escrita. E aí, então, que jogos, que estratégias eu posso estar usando para a criança estar avançando de um nível de escrita para o próximo, até chegar à escrita alfabética, né? A Fernanda, então, por sua vez, está trabalhando hoje e amanhã a questão do raciocínio lógico-matemático, e a Lilian fecha com chave de ouro, né, a questão da escrita, né, quais as habilidades que a criança precisa ter para conseguir, então, fazer esse registro no papel, né? Então, acho que eu deixo para ela ir falando um pouquinho a respeito do que ela vai abordar junto com as professoras. Isso, Vânia, acho que é importante a gente também falar sobre a importância, né, Prof. Lilian, um bom dia, sobre a importância desse tipo de atividade. A gente vê que é todo um processo pensado, planejado e contínuo junto aos professores, que depois vai ser aplicado nos pequenos que vão estar nas escolas, né? A importância disso, acho que é importante a gente reforçar desse investimento na formação. Então, esses encontros, né, especificamente esse, ele está sendo pensado e proporcionado porque são professores que estão chegando. Mas nós já vínhamos fazendo, nós temos também do ano passado como resultado, né, do que esse momento nos impôs, nós tivemos formações online, existem vídeos no canal do YouTube da SMED. Então, o que nós estamos fazendo aqui é compartilhar, talvez de uma forma sucinta, né, num laboratório, algo que a gente vem trabalhando através dos anos. E, por exemplo, a parte em que eu vou falar, que é a questão grafomotora, né, tem algumas questões que elas parecem ser automáticas, ou então que já se presume que isso vai acontecer normalmente, né? Mas o que nós vimos na sondagem é que muitas crianças têm erros de escrita, de letras e números, e toda uma questão, por exemplo, de escrever em cima da linha, de usar o espaço. Isso não é algo automático, ele é resultado de um desenvolvimento que vem desde o bebezinho, da educação infantil. Então, a reflexão que eu vou fazer com os professores é daquilo que é utilizado na matemática, no português, no uso dos materiais, para que a gente possa agir de forma consciente, ajudando as crianças a desenvolver essas habilidades, porque tem muitas coisas que acabam acontecendo no dia a dia. O simples fato de um aluno ver um professor escrevendo no quadro já está acontecendo por diversos canais, por diversas vias, um aprendizado que, estando à distância, mesmo o professor enviando vídeos, não teve essa vivência, essa experiência. E aí podem acontecer dificuldades, e é nesse sentido que nós vamos complementar e fechar as questões grafomotoras e toda a parte das habilidades de recorte, de escrita e de uso do papel. É nesse sentido que eu vou colaborar com essa formação. Muito obrigada, então, prof, a todas as profs que conversaram conosco aqui da Secretaria. Vou aproveitar para mostrar um pouquinho do Laboratório Nutra, onde está acontecendo nesse momento a formação, né? Aconteceu agora na parte da manhã, e no dia da manhã acontecerá também para o pessoal que nos acompanha conhecer esse espaço tão bonito, tão bacana, que está à disposição dos alunos da comunidade veranense normalmente. Só nesse caso aqui está acontecendo a formação, mas é um espaço bem bacana de aprendizagem também, fazendo registro sobre isso. Formação acontecerá ao longo dessa semana, e na próxima semana, então, esses professores eles vão a campo para começar a aplicar o que aprenderam aqui e as técnicas que já dominam, fazendo com que as crianças possam desenvolver os seus potenciais, o seu aprendizado. Seguimos acompanhando essa situação. Eu sou a Michele Pertile, falando diretamente do Nutra para a Rádio Estúdio e Estúdio TV.